presidente, cumprimento Vossa Excelência, os colegas, também os professores, doutores convidados. Antes de fazer o questionamento, eu queria só pedir para o deputado José Américo, da próxima vez, apoiar a minha iniciativa legislativa, porque quando eu propus que as mulheres pudessem escolher a maneira pela qual queriam e querem ter seus filhos, era justamente esse tipo de problema que eu queria evitar. Porque, Janaína, já vista a imposição Janaína, do parto normal... Neste caso, você tinha... Janaína, só uma coisinha. Nesse caso em particular, você tinha absoluta razão. Deputado, não é um caso isolado, infelizmente. Essa mãe fez barulho, mas muitas mães caladas, entendeu? Enterram seus filhos, e outras carregam seus filhos a vida inteira, com paralisia cerebral, em decorrência da imposição do parto normal. Então, eu peço encarecidamente ao senhor, eu vou voltar com esse tema na Assembleia, porque eu não desisto. Eu peço que o senhor me apoie, né? Uma vez que o senhor conheceu essa história, porque eu sei que tem certas coisas que a gente só se convence quando conhece na prática, né? E para as mulheres acaba sendo mais fácil de sentir. Então, quero contar com o apoio do senhor, porque eu vou voltar nesse tema. E com relação aos nossos convidados, eu queria aproveitar a presença e a experiência dos professores, porque tem um ponto que me incomoda, né, e não é especificamente com o Hospital São Paulo ou com a SPDM, mas tem a ver um pouco com o que o professor Ronaldo trouxe, né, nesse nosso diálogo de hoje. Essa semana, um colega deputado subiu à tribuna e trouxe à tona um fato que ele identificou como uma denúncia. Eu vejo como algo, no mínimo, imoral, né, mas, dada a fala do professor Ronaldo, talvez não seja esse o sentimento que vigore entre as pessoas que atuam nessa seara. O que narrou o colega que subiu à tribuna indignado, e eu compartilho da indignação dele? Que uma determinada Santa Casa remunera os seus dirigentes com salários, prolabores, como queiram chamar, na casa dos 120 mil reais. Né? Então, o colega denunciou que uma determinada Santa Casa desmontou todo o setor de ortopedia, demitiu médicos que tinham salários compatíveis, né, ou até abaixo do mercado, e passou a remunerar os seus dirigentes com 120 mil reais. Por que essa Santa Casa paga essas remunerações? Porque ela acredita, meio na esteira, né, desse raciocínio que o professor Ronaldo trouxe, que no momento em que o dinheiro entra na instituição, que é privada, do ponto de vista da natureza jurídica, que esse dinheiro se transforma em dinheiro privado. Eu compreendo o raciocínio jurídico, mas não consigo concordar que seja ético, que seja moral, né? Que uma entidade que vive, né, principalmente de dinheiro público, seja do SUS, seja da Secretaria de Saúde, seja das emendas parlamentares, porque muitas santas casas e até coordenações de santas casas procuram os deputados estaduais e federais pleiteando emendas, que instituições como essas, alicerçadas na tese de que são privadas, possam pagar 120 mil reais para dirigentes, que é praticamente quase 4 vezes o teto constitucional, levando em consideração não o salário do governador, mas o salário dos ministros do Supremo. Então, eu queria entender, né, e aqui eu não estou colocando em xeque a questão do empréstimo, analisei o empréstimo, realmente não consegui perceber assim, uma ilicitude, compreendi a argumentação, mas eu queria entender, né, se no raciocínio dos profissionais que lidam nessa seara, se é algo ético, se é considerado moral, uma entidade que vive de dinheiro público, mesmo sendo privada, decidir pagar 100 mil, 120 mil reais para os seus dirigentes. Porque eu entendo firmemente que a Assembleia
teria que legislar nessa seara. Né? Se tem um ponto em que eu entendo que nós teríamos que legislar, seria esse. Né? Não digo assim, dizer, olha, que um médico que vai fazer uma cirurgia no cérebro não possa ter uma remuneração diferenciada, não é isso que eu estou dizendo. Mas aqueles dirigentes, né, diretores que cuidam do dia a dia, seja da parte contábil, seja do RH, ganharem 100 mil, 120 mil, me parece um desrespeito, né, com a coisa pública. Mas eu gostaria de ouvi-los para entender se a minha cabeça é que está, vamos dizer assim, fora da realidade, desatualizada. Eu queria ouvi-los. Muito obrigada, senhor presidente. Olha, deputado Janaína, a gente compartilha a indignação, né, de que esse nível de salário numa empresa pública é absolutamente intolerável. Né? Por exemplo, o meu salário como diretor-presidente ele é regulado por uma lei que tem um limite nem um quinto, nem um sexto desses valores que você mencionou. Então, é absolutamente irregulado. A SPDM, como falei, a gente tem um manual de compliance, né, que a gente utiliza pesquisa sobre salários médios que são pagos no sistema de saúde, tem empresas que fazem exatamente isso. Então, nossos salários absolutamente nem chegam perto desses que você falou aí. Então, assim, é uma das formas que a gente se autorregula, né, e como nós temos, já colocamos à disposição da própria Receita Federal a nossa lista salarial, sem um nome, né, porque eu vi uma discussão aqui, te coloca, né, isso tem como legalmente falar, colocar a lista de todos os salários, sem necessariamente colocar o nome de quem recebe esse salário. Isso a gente já faz regularmente. Então, eu posso garantir que na nossa instituição nós somos muito ciosos disso, né, e eu vou insistir nisso, né, que esse manual de compliance, daríamos as boas-vindas a regulações, mas é difícil regular salário. Eu acho que regular que as empresas de saúde, né, as organizações sociais, tenham um manual explícito de compliance, né, eu acho que é um antídoto a de ter esse tipo de prática de mandar embora as pessoas e alguém receber super salários. Isso é contra, né, a manutenção do sistema de organização social ou do terceiro setor interagindo com o SUS. Né? Então, para nós, isso seria um pecado capital. Eu gostaria só de passar mais um minuto a palavra do Nassim, que percebeu esse tipo de acusação, né, e foi uma acusação absolutamente criminosa, né, de colocar que ele tinha um salário de R$90 mil, e nós conseguimos mostrar na nossa peça de defesa que era absolutamente um crime, né, era uma informação falsa. Eu gostaria que o Nassim, que normalmente passa por esse tipo de acusação regular, mas a gente tem absolutamente, vamos defender. Bom, deputado, eu acho que esse tema que a senhora coloca, ele é um tema recorrente dentro do sistema público. Eu acho que você buscar alguma regulamentação no setor privado, mesmo que público, não lucrativo, me parece um pouco, assim, do ponto de vista, não sou jurista, mas uma certa ingerência na entidade privada. O próprio Supremo, quando fez o julgamento da ADIM em 1923, ele diz que a entidade filantrópica sem fins lucrativos, ela é de natureza pública, não se confunde com o Estado e, portanto, os seus salários não podem ser regulados por lei. Isso está descrito lá no voto do Dr. Fux, quando ele faz o seu voto relator da ADIM. Agora, é uma discussão muito difícil. Hoje, você não consegue, com toda a responsabilidade de um diretor de uma unidade de saúde, você pagar um salário do governador, o teto do governador, que hoje é 20, 23 mil reais. Porque o médico, ele vai dedicar o seu dia a dia, todo o seu dia, ele responde durante a noite, se tiver alguma intercorrência no hospital, ele tem uma atividade que não. Nós provamos que, se a gente tivesse, em 2004, o salário, o subsídio do governador, que era 12 mil, trazido a valor presente pelas correções do dissídio,
hoje seria 33, e não os 23, que é o subsídio do governador. E a entidade filantrópica, ela responde a isso, aos dissídios coletivos, porque ela é uma entidade que contrata via CLT. Então, só para terminar, deputado, eu também queria aproveitar, porque essa coisa é recorrente dentro do sistema, tanto que essa denúncia anônima e criminosa, porque eles falsificam um documento do Bradesco, faz isso, tenta denegrir a instituição, dizendo que tal diretor, que eu sou contratado CLT, ganha um valor de R$90 mil. O documento, ele é fraudado, a conta bancária, nós provamos, o próprio Bradesco declarou que ela é uma conta bancária de outra pessoa, não tem nada a ver comigo. A conta da SPDM é uma conta que foi divulgada para ter aí receber doações durante o Covid, e o valor, é claro que é mentiroso. Então, de todo modo, isso circula no sentido de você denegrir, a meu ver, aí, não é só as direções, mas denegrir também o terceiro setor, denegrir aí as instituições filantrópicas, que tem problema, nós sabemos que tem. Haja visto aí as operações que ocorreram aí. Mas é preciso que a gente, acho que tenha uma regulamentação do terceiro setor, que você não coíba a iniciativa, mas que é óbvio que você tem que ter alguns limites.